Olá, meu nome é Tatiana Machado, sou acadêmica de Pedagogia da UENF e hoje eu estou aqui para desenvolver um trabalho da disciplina EJA, com relação à aula 3, que fala sobre os pioneiros da educação nova, o manifesto dos pioneiros e também vou falar um pouco sobre o Estado Novo. Para dar início ao nosso assunto, eu vou estar falando sobre a República, o início do período republicano, que é em 1890. E o que acontece aí nesse período republicano? É um certo descaso com relação à educação. Que no período republicano, em 1890, ainda 85% da população era uma população analfabeta. E até 1920 ainda era de 75%. Então, quer dizer, em 30 anos, um avanço bem pequeno. Com isso, em 1920, os processos de industrialização e urbanização começaram a ficar muito intensos, fortes. E o que isso quer dizer? Isso aí trouxe um entusiasmo para a educação, trouxe um entusiasmo um entusiasmo, digamos assim, para se começar a mudar, a inovar a educação. E com isso surgem os pioneiros da educação nova. E o que os pioneiros da educação nova buscavam? Eles buscavam uma educação centrada na figura do aluno, que até então era um mero espectador, um mero receptor. O professor, digamos assim, ditava e ele simplesmente acatava, tomava para si e ponto final. Então eles estavam querendo inovar, erradicar essa educação tida como tradicional, autoritária, E eu vou citar aqui também alguns nomes, mais assim, digamos, importantes com relação aos pioneiros. Podemos citar então Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Cecília Meirelles Leme e Venâncio Filho. Esses são os nomes. E em 1932 surge o Manifesto dos Pioneiros. O que vem a ser esse Manifesto dos Pioneiros? Bom, o Manifesto dos Pioneiros é um documento onde os pioneiros buscavam essa inovação. Ele foi escrito por 26 educadores e tinha como título a reconstrução educacional no Brasil ao povo e ao governo. Os pioneiros também valorizavam muito a democracia. Sendo assim, a educação era vista como um instrumento de reconstrução do nosso país. E o que eles, na verdade, desejavam? Queriam que o governo federal defendesse bases e princípios para a educação, mas sem ignorar as características regionais de cada comunidade. E com isso, o que esse documento continha? O que eles, dentro desse documento, buscavam? Educação como direito de todos, liberdade de ensino em todos os graus, direito ensino primário extensivo aos adultos, isso de forma gratuita e obrigatória, e também buscavam financiamento para a educação. Então aí a gente já vê a preocupação com relação à educação
dos adultos, né? Que até então se falava em educação, mas pensava apenas, né, educação voltada para quê? Para crianças, né? Então começa-se a dar aquele, digamos assim, aquela brasinha, né, para se falar em educação de adultos. Então, né, esse documento, né, trouxe as reivindicações que foram muito boas, inclusive elas realmente né, trouxeram bastante inovação, bastante coisas boas, né? Porém, em 1937 foi dado o golpe de Estado, né? Inicia-se aí então o período do Estado Novo, onde Getúlio Vargas governa de modo ditatorial, né? E o que acontece? Essas reivindicações, né, trazidas pelo manifesto são cortadas. Ainda se, né, tem uma educação de forma gratuita e obrigatória, né, nesse período do Estado Novo, porém voltado para o ensino técnico, porque na verdade eles desejavam pessoas qualificadas para se trabalhar, né, na indústria, né? As tidas reformas Capena, né? Isso não quer dizer que tenha sido algo ruim, né? Porque a educação, né, dos jovens e adultos tiveram, né, continuaram a ter, assim, digamos, um olhar, né? E com isso, em 1942 foi criado o Senai e mais tarde, em 1946, o Senac, né, que trouxeram melhorias aí, né, trouxeram cursos profissionalizantes de curto prazo, curta duração, voltadas para esses, né, jovens e adultos, né, que necessitavam de aprendizagem mais rápida e qualificada, inclusive, para estar entrando no mercado de trabalho. Inclusive, o Senai existe até hoje e é muito concorrido, muito bom, né? Esses cursos também eram, né, de forma gratuita, né, porque a população era, né, pobre, né, a maioria, então ele era oferecido de maneira gratuita, né? Até então, tudo, né, caminhando, né? E o que acontece então? Em 1939 vem o fim da Segunda Guerra Mundial e a deposição de Getúlio Vargas. E com isso, os progressistas começam, né, com essa ideia da educação, né, para jovens e adultos, né, reforçar essa ideia, na verdade. E eles desenvolvem movimentos, associações, comitês voltados para né, para esse grupo, né, que é a educação voltada para jovens e adultos. E surge também, né, um importantíssimo, digamos assim, organização, né, que é a Unesco. O que vem a ser a Unesco? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E a Unesco teve, né, um importante papel. Ela né, deu uma prioridade nessa questão da educação, né, para os adultos. E também o Plano Nacional também, em 1946 também, né, cria aí, né, a União deve criar, né, diretrizes
para a educação, né, voltada para os jovens e adultos. Então aí a gente pode estar percebendo essas melhorias, né, essas pequenas como posso falar, pequenas modificações, né, reivindicações, né, trazidas por todos esses pequenos pontos. E também o Ministério da Educação criou, né, um serviço destinado à educação de adultos, que se intitulou, né, CEIA, que significa especificamente educação de adultos. Então, diante de toda essa, né, situação, né, podemos observar que a educação de jovens e adultos passou por diversos saltos, né, até o dia de hoje, né? E é muito importante tudo isso, né, toda essa contextualização, essa história, né, todos esses marcos. Devagarinho nós podemos observar que as coisas foram, de certa forma, melhorando. Né, a gente pode até ressaltar aqui, por exemplo, o Senai, que existe até hoje, que é muito bem visto, concorrido, né? Isso, né, entre outras, tá? Mas eu estou ressaltando aqui no caso do Senai, que oferece esses cursos de forma gratuita e que, né, trouxeram muitas oportunidades, né, para essa população de jovens e adultos que até então eram esquecidos, né, que nunca tiveram assim muita ênfase, porque quando se fala em educação, logo, né, se pensa em criança, né, e realmente são importantes, né, são o futuro, mas também devemos ter um olhar, né, para o passado, para os adultos, né, e é muito importante ressaltar essa questão. A Unesco, né, que também deu esse olhar para a educação, né, dos adultos, que, né, e um ponto assim, que eu achei bastante interessante foi mesmo o Manifesto dos Pioneiros, né, que trouxe muitas mudanças, né. Ali eu acho que foi, assim, minha opinião, um ponto de partida assim, crucial para a educação voltada para os adultos, né, porque começou-se a defender, assim, né, porque a gente pode observar que a educação, né, dos adultos, de certa forma, vem também desde lá quando, né, os jesuítas, né, vieram catequizar os índios e tal, né, mas aqui, né, diante desses manifestos e documentos e tudo, nós podemos ver que realmente essa educação voltada para os adultos é de extrema importância, de extrema necessidade. E sinceramente, eu fiquei muito feliz de estar tratando desse assunto, apesar da vergonha, né, que a gente fica, mas eu espero ter, né, trazido o assunto de modo claro, né, para todos, né, e espero ter outras oportunidades de estar falando, porque isso realmente é muito bom e, né, eu gostaria muito de agradecer, espero ter sido bem clara, bem objetiva e dizer que essa disciplina, ela tem muita, como eu posso dizer, tem muita importância, porque realmente a educação de jovens e adultos é uma necessidade, né? E espero algum dia até mesmo trabalhar com a EJA, né? Porque é muito importante
eu vejo a felicidade, né? Eu vi que eu tive pessoas, parentes que tiveram essa oportunidade só de estudar agora e a força deles é impressionante. Então, eu gostaria de agradecer e de coração, fiquem com Deus.